Em 22 de junho, os Estados Unidos da América lançaram um ataque aéreo que devastou as instalações nucleares do Irã. Apelidada de Operação Martelo da Meia-Noite, a ofensiva utilizou poderosas bombas de penetração em bunkers capazes de penetrar profundamente no subsolo antes de liberar suas cargas explosivas. O ataque foi um sucesso. 3 locais nucleares iranianos, Fordow, Isfahan e Natanz, foram fortemente atingidos. No entanto, um general dos Estados Unidos da América revelou que havia muito mais nesses ataques do que ninguém mais sabia. Isso é tudo o que você não sabia sobre os ataques com bombas Bunker Buster no Irã. Mas, primeiro, um resumo. A Operação Midnight Hammer viu os Estados Unidos da América lançarem 14 de suas massivas bombas penetradoras de ordens Guided Bomb Unit 57B em um trio de locais nucleares no Irã. Fordow foi o principal alvo. 12 das bombas americanas atingiram esse local, que está enterrado profundamente no subsolo. Outras 2 atingiram Natanz, atingindo uma parte subterrânea da instalação. Quanto a Isfahan, conseguiu evitar os destruidores de bunkers, embora ainda tenha sido duramente atingida por mísseis de cruzeiro Tomahawk, disparados de um submarino da Marinha dos Estados Unidos da América. Você pode aprender mais sobre os detalhes da Operação Martelo da Meia-Noite em nosso vídeo, que cobriu todos os aspectos do ataque que foram conhecidos logo após 22 de junho. Nós também sabemos uma boa quantidade sobre o Guided Bomb Unit 57. De acordo com o Army Recognition, a bomba de penetração profunda de precisão dos Estados Unidos foi projetada e desenvolvida pela Boeing para a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Foi feita especificamente para derrotar alvos enterrados profundamente no subsolo e acredita-se ser a bomba não nuclear mais poderosa no inventário atual dos Estados Unidos da América. A bomba pesa 30.000 libras, mede 23 pés de comprimento e tem um diâmetro de 31,5 polegadas. A ogiva varia entre 4.500 e 95.732 libras, dependendo da variante da bomba usada. E a única aeronave capaz de lançar a Guided Bomb Unit 57 é o bombardeiro furtivo B-2 Spirit, fabricado e operado pelos Estados Unidos da América. Uma única Guided Bomb Unit 57 é capaz de penetrar até 200 pés e pode explodir através de concreto reforçado ou rocha antes de entregar sua carga explosiva. A arma também é precisa, com uma probabilidade de erro circular de apenas alguns pés. E a Operação Martelo da Meia-Noite foi a primeira vez que os Estados Unidos da América implantaram essa poderosa arma. Então é isso que sabemos, e sobre o que não sabíamos. Essa informação vem do general da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Dan Raising Kane, como diz o Warzone, ou The War Zone. Falou extensivamente sobre exatamente o que os Estados Unidos da América realizaram com seus ataques de fim de semana contra as instalações nucleares do Irã. Durante seu discurso, Kane entregou alguns detalhes-chave, tanto sobre o Guided Bomb Unit 57, quanto sobre os próprios ataques. Isso não havia sido totalmente disponibilizado ao público até este ponto. A primeira revelação é que os Guided Bomb Unit 57S que os Estados Unidos da América lançaram usaram um fusível inteligente especial para garantir que atingissem seus alvos. De acordo com Kane, cada uma dessas bombas teve seu fusível programado de forma personalizada. Relata o The War Zone, o que permite que cada arma alcance um efeito particular dentro do alvo. Kane acrescentou que cada uma das 12 bombas lançadas em Fordow tem um ângulo de impacto desejado único, chegada e direção final. Essa é uma informação importante porque nos diz que os Estados Unidos da América colocaram muito mais pensamento na Operação Midnight Hammer do que simplesmente enviar B-2S para o Irã, para lançar bombas em uma localização subterrânea vaga. Cada uma das Guided Bomb Unit 57S lançadas tinha um propósito específico, seja servindo como um penetrador inicial ou causando a maior parte do dano. Uma vez, bombas iniciais criaram uma rota para o coração da instalação de Fordow. Quanto aos fusíveis inteligentes, as bombas usadas, estes podem ter sido os mesmos fusíveis sobre os quais a The War Zone relatou em fevereiro 2025. Foi revelado naquele mês que a Força Aérea dos Estados Unidos da América vinha trabalhando silenciosamente em um punhado de pequenos problemas. Isso dificultava o quão bem o bomba guiada 57 se integrava à sua plataforma de implantação principal, o bombardeiro B-2.
Entre os ajustes feitos, diz o The War Zone, estava a criação e teste de um novo fusível inteligente destinado a melhorar a eficácia do Guided Bomb Unit 57. Esse fusível seria tão inteligente que garantiria que o Guided Bomb Unit 57 atingisse seu alvo, mesmo em casos em que a profundidade exata e a posição desse alvo não são conhecidas. A atualização veio do Diretor de Teste e Avaliação Operacional, ou Diretor de Teste e Avaliação Operacional, Relatório Anual de 2024, que disse: a Força Aérea realizou 2 testes em escala real em 24 para verificar correções em um problema de integração do BT Balboa. O segundo dos 2 eventos de teste em escala real também utilizou o Fusível Inteligente Penetrador Grande, LPSF, em um banco de testes em escala real. Esses testes seguiram o desenvolvimento de um programa, em 2018, projetado para atender ao que o relatório chama de necessidade operacional urgente de integrar um fusível inteligente no Guided Bomb Unit 57. Os testes foram bem-sucedidos. E como agora sabemos, acabamos de ver o quão importantes esses novos fusíveis inteligentes foram para o sucesso dos ataques dos Estados Unidos da América contra o Irã, continuou Kane após explicar o propósito dos fusíveis inteligentes. O general dos Estados Unidos da América também revelou que o Irã fez tudo o que pôde para proteger Fordow antes do lançamento da Operação Midnight Hammer. Chave para essas preparações foi a proteção de um par de dutos de ventilação, que eram o alvo principal do bombardeiro B-2 durante o ataque. Nos dias que antecederam o ataque a Fordow, os iranianos tentaram cobrir os dutos com concreto para tentar prevenir um ataque, disse Kane. Não vou compartilhar as dimensões específicas da tampa de concreto, mas você deve saber que nós sabemos quais eram as dimensões dessas tampas de concreto. Os planejadores tiveram que levar isso em conta. Eles consideraram tudo. Imagens de satélite compartilhadas pela The War Zone em 23 de junho, que mostraram o local de Fordow dias antes dos Estados Unidos da América realizarem seus ataques, sugeriram que o Irã estava usando concreto para tentar proteger o local. Uma das imagens, capturada em 19 de junho pela Maxar Technologies, mostra uma grande fila de caminhões que agora se acredita estarem transportando concreto para Fordow para tampar os dutos de ventilação. A atividade visível no local também foi registrada em 20 de junho, com mais caminhões entrando e saindo de Fordow. Como Tyler Rogoway, do The War Zone, observou em uma postagem no X, muitos acreditam que o Irã estava usando esses caminhões para transportar urânio enriquecido para fora de Fordow. Isso agora parece não ter sido o caso. Rugaway fez a pergunta-chave em 23 de junho. Ou eles estavam preenchendo as entradas com terra para que uma operação terrestre não pudesse penetrá-la? Agora Kane parece ter nos dado a resposta. Embora não saibamos quão espessas eram as tampas de concreto criadas pelo Irã, sabemos que elas não impediram os Estados Unidos da América de mirar nos dutos de ventilação de Fordow. Falando para a Australian Broadcasting Corporation News da Austrália, Jonathan Hare, da equipe Verify da Australian Broadcasting Corporation, explica por que esses dutos foram alvo. Ele observa que especialistas do Instituto de Ciência e Segurança Internacional acreditam que cada duto de ventilação é uma espécie de vulnerabilidade dentro do sistema deste complexo. Eles sabem que o duto de ventilação está lá há muito tempo porque eles roubaram. Eles viram esses projetos que foram roubados. O que tudo isso significa? Os Estados Unidos da América sabiam de tudo. Já sabiam onde estavam os dutos de ventilação muito antes de atacar a suposta instalação nuclear subterrânea secreta do Irã. Ele observou enquanto o Irã tentava proteger esses dutos, enchendo-os de concreto. E mesmo com esse concreto no lugar, os Estados Unidos da América também sabiam que o Irã não havia feito nem perto do suficiente para impedir que seus poderosos destruidores de bunkers atingissem seus alvos. Isso nos leva à próxima coisa que aprendemos sobre a Operação Martelo da Meia-Noite. Graças ao Kane, os Estados Unidos da América foram muito inteligentes na forma como implantaram seus Guided Bomb Unit 57S. A tampa foi removida à força pela primeira arma, e o eixo principal foi descoberto. As armas 2, 3, 4 e 5 foram encarregadas de entrar no eixo principal. Desça para o complexo a mais de 1000 pés por segundo e exploda no espaço da missão.
Em outras palavras, os Estados Unidos da América tinham um plano para as tampas de concreto do Irã, quase tão logo o Irã as colocou no lugar. Cada eixo de ventilação foi alvo de 6 bombas, sendo a primeira usada em cada eixo, projetada para dizimar as tampas de concreto. O Irã teria esperado que fosse o fim do ataque dos Estados Unidos da América, não foi. As bombas subsequentes, então, entraram no eixo principal de ventilação, com cada uma penetrando mais profundamente do que a que veio antes para destruir a instalação subterrânea de Fordow. Os Estados Unidos da América até tinham um plano de backup, que é onde a 6ª bomba de cada grupo de ataque entrou em jogo. Cada uma dessas bombas finais foi projetada como uma arma flexível para nos permitir cobrir se um dos jatos anteriores ou uma das armas anteriores não funcionasse. A escala pura do planejamento que entrou no ataque a Fordow nos mostra que os Estados Unidos da América cobriram todas as bases possíveis. E o resultado foi simples. Cada Guided Bomb Unit, 57 atingiu seu alvo. Conforme Kane continua, todas as 6 armas em cada ventilação em Fordow foram exatamente para onde deveriam ir. Uma bomba tem 3 efeitos que podem causar danos: explosão, fragmentação e sobrepressão. Neste caso, o principal mecanismo de destruição no espaço da missão foi uma mistura de sobrepressão e explosão, rasgando os túneis abertos e destruindo hardware crítico. A maioria dos danos que avaliamos, com base em nossa modelagem extensa, foi uma camada de explosão combinada com o impulso proveniente do choque. É óbvio o papel que as explosões teriam desempenhado na destruição do avanço, nosso local nuclear. No entanto, vale a pena aprofundar um pouco mais no que Kane chama de sobrepressão. De acordo com o Centro de Prontidão de Combate do Exército dos Estados Unidos da América, a sobrepressão é um efeito particularmente danoso e muitas vezes subestimado das explosões. Como observado pela literatura de segurança do Exército dos Estados Unidos da América, a sobrepressão é medida em libras por polegada quadrada, ou libras por polegada quadrada, e refere-se à rápida onda de alta pressão que é expelida do centro de uma explosão. Essa pressão, quando utilizada corretamente, é capaz de ter um impacto devastador no ambiente ao redor, causando tanto dano quanto a própria explosão. No caso da Operação Midnight Hammer, é provável que a sobrepressão tenha causado tanto dano a Fordow quanto as explosões da Guided Bomb Unit 57. O Centro de Prontidão para Combate observa que uma explosão que produz apenas 1 libras por polegada quadrada de sobrepressão é suficiente para estilhaçar janelas. Se a explosão produzir uma sobrepressão de 5 libras por polegada quadrada ou mais, pode destruir paredes de concreto e causar lesões em humanos, variando de ruptura dos pulmões, olhos e trato gastrointestinal até compressão cerebral e danos aos tecidos do corpo. A sobrepressão foi fundamental em tudo no bombardeio de Fordow. No entanto, não sabemos especificamente quanto de sobrepressão um Guided Bomb Unit 57 cria. Ainda assim, esta é uma bomba de 30 mil libras. Isso significa que podemos assumir com segurança que produz mais do que os 5 PSI que podem causar danos às estruturas de concreto. Nesse nível, a Guided Bomb Unit 57 teria criado o equivalente a um vento de 163 milhas por hora dentro de Fordow, de acordo com o arquivo atômico. Se a Guided Bomb Unit 57 gera uma sobrepressão de 10 PSI, isso equivale a ventos de 294 milhas por hora. Isso é suficiente para danificar severamente edifícios de concreto armado e matar quase qualquer pessoa que esteja neles. Aos 20 PSI, a velocidade do vento aumenta para 502 milhas por hora e se torna forte o suficiente para derrubar até mesmo estruturas de concreto pesadamente construídas. A mensagem de Kane é simples aqui. Se não foram as explosões que destruíram Fordow, foi a enorme onda de vento gerada pelas Guided Bomb Unit 57S. Ainda assim, uma coisa que não sabemos é o quanto de dano a Operação Martelo da Meia-Noite causou. Podemos especular, como faremos mais tarde no vídeo. Mas Kane foi rápido em apontar que as forças conjuntas responsáveis pelo lançamento do ataque não são responsáveis por determinar sua eficácia. O que eles determinam é se as bombas atingiram seus alvos pretendidos. Todos eles fizeram como Kane explicou. Um ponto que quero destacar aqui. As forças conjuntas não fazem avaliação de danos por bomba. Avaliação de danos por bomba. Por design, nós não avaliamos nosso próprio trabalho. A comunidade de inteligência faz. Mas aqui está o que sabemos após os ataques e golpes em Fordow. Primeiro, as armas foram construídas, testadas e carregadas corretamente. 2. As armas foram liberadas com velocidade e dentro dos parâmetros. 3. Todas as armas foram guiadas para seus alvos pretendidos e para seus pontos de mira pretendidos.
4. As armas funcionaram conforme projetado, ou seja, elas explodiram. Tudo aconteceu exatamente como os Estados Unidos da América pretendiam. Ele lançou vários Guided Bomb Unit 57S em 2 dutos de ventilação, empregando uma estratégia de perfuração para garantir que os destruidores de bunkers penetrassem em seus alvos. Uma vez lá, as bombas explodiram conforme o esperado, e Fordall foi duramente atingido. E esse era todo o ponto. Porque, como Kane revela, o Guided Bomb Unit 57 não foi apenas desenvolvido porque os Estados Unidos da América precisavam de um destruidor de bunkers. Foi feito especificamente porque os Estados Unidos da América sabiam sobre Fordall anos atrás e decidiram que precisavam ter uma bomba capaz de atingir a instalação. Se o Irã chegasse muito perto de construir uma arma nuclear, existe uma organização nos Estados Unidos da América chamada a Agência de Redução de Ameaças de Defesa, Diretor de Teste e Avaliação Operacional, a DETRA, faz muitas coisas para a nossa nação. Mas a DETRA é a principal especialista mundial em alvos profundamente enterrados no subsolo. Kane disse ao falar sobre o Guided Bomb Unit 57 em 2009. Um oficial da Agência de Redução de Ameaças de Defesa foi levado para um cofre em um local não divulgado e informado sobre algo que está acontecendo no Irã por motivos de segurança. Não vou compartilhar o nome dele. Embora Kane tenha sido sigiloso sobre o oficial, ele revelou que o oficial foi mostrado fotografias e recebeu informações sobre o que parecia ser um grande projeto de construção ocorrendo dentro das montanhas do Irã. Na época, os Estados Unidos da América podem não ter sabido que o que estavam vendo estava prestes a se tornar uma instalação de enriquecimento de urânio. Mas esse oficial, junto com seus colegas do DETRA, observou e esperou. Por mais de 15 anos, este oficial e seu colega de equipe viveram e respiraram este único alvo. Fordall, um elemento crítico do programa secreto de armas nucleares do Irã. Ele estudou a geologia, observou os iranianos escavarem, observou a construção, o clima, o material descartado, a geologia, os materiais de construção, de onde vieram os materiais. Ele observou o duto de ventilação, o duto de exaustão, os sistemas elétricos, os sistemas de controle ambiental. Cada canto, cada cratera, cada peça de equipamento entrando e cada peça de equipamento saindo, disse Kane. Eles literalmente sonhavam com esse alvo à noite, quando dormiam. Eles pensavam nisso indo e voltando do trabalho, e sabiam desde os primeiros dias para que isso servia. Você não constrói um complexo de bunkers subterrâneos com várias camadas, com centrífugas e outros equipamentos em uma montanha para qualquer propósito pacífico. Todo esse estudo levou os Estados Unidos da América à conclusão de que precisavam de uma arma especificamente projetada para eliminar essa nova instalação subterrânea. O Guided Bomb Unit 57 foi escolhido como o candidato ideal. Como nota o The War Zone, o enorme Bunker Buster da América já estava em desenvolvimento antes do Ford. Nossos planos foram revelados em 2009. No entanto, naquela época fazia parte de um programa muito maior e mais generalizado de derrota de alvos difíceis. Uma vez que os planos para Fordall foram revelados, os Estados Unidos da América começaram a fazer ajustes no GBU-57 para garantir que ele fosse capaz de atingir a instalação, se necessário. Há uma lógica clara aqui. Na época, Fordall era o alvo mais importante que uma bomba bunker poderia atingir. Também era um dos mais profundos. De acordo com a Scientific American, Fordall está localizado a cerca de 18 milhas a nordeste da cidade iraniana de Qom. Também está enterrado profundamente, com suas principais instalações situadas entre 260 e 300 pés subterrâneos. Muitos bunker busters já haviam sido construídos até 2009. Até mesmo Israel tinha alguns, incluindo uma bomba de 5.000 libras. O problema era que nenhum desses bunker busters conseguia penetrar o suficiente para atingir Fordall. Por si só, um único GBU-57 também não conseguia. Ele poderia chegar perto, embora estivesse pelo menos 60 pés aquém dos edifícios subterrâneos de Fordall. Mas vários Guided Bomb Unit 57S, todos lançados com precisão milimétrica no mesmo alvo, um após o outro, eles poderiam penetrar. Eles poderiam destruir Fordall. Com o Guided Bomb Unit 57, os Estados Unidos da América desenvolveram um exterminador de Fordall, que agora também se destaca como o mais poderoso destruidor de bunkers do mundo.
Aí reside a lógica. Se você tem uma bomba que pode eliminar a ameaça mais profunda que você identificou, você também tem uma bomba que pode atingir praticamente qualquer outro alvo subterrâneo que você possa precisar atingir no futuro. Finalmente, Kane revelou que o Guided Bomb Unit 57 foi testado extensivamente antes de ser usado contra Fordow. Eles testaram o MOP repetidamente, tentaram diferentes opções, tentaram mais depois disso. Eles realizaram centenas de disparos de teste e lançaram muitas armas em escala real contra alvos extremamente realistas para um único propósito: matar esse alvo no momento e local de escolha da nossa nação, disse Kane. O pesquisador de inteligência de fontes abertas, Fabian Heinz, revelou outro fato interessante sobre esses testes, observando que eles ocorreram a apenas 18,6 milhas de distância do local no Novo México, onde os Estados Unidos da América testaram a primeira bomba nuclear da história. Ele observou que 3 locais foram usados para testar o Guided Bomb Unit 57, todos em um local chamado White Sands. Até 2022, 2 buracos claramente definidos e sem crateras apareceram no topo da instalação, aproximadamente 80 metros acima do nível de entrada. Se acreditar no Google Earth, Heinz postou um teste para Fordow no X. Não há evidências suficientes para provar isso conclusivamente, mas há dados suficientes para apoiar a ideia de que as instalações subterrâneas administradas pela Tetra em White Sands desempenharam um papel importante nos testes e desenvolvimento do MOP. Novamente, tudo isso alimenta a nova narrativa em torno do Guided Bomb Unit 57. Foi feito especificamente para atingir Fordow, e os Estados Unidos da América têm testado e praticado por anos para realizar a Operação Martelo da Meia-Noite. Em 22 de junho, ele seguiu com toda essa prática. Mas quão eficaz foi o ataque? Essa é a única pergunta que Kane não respondeu. No entanto, há sugestões de que o ataque a Fordow, embora bem sucedido do ponto de vista operacional, pode não ter sido tão eficaz quanto os Estados Unidos da América esperavam. Tudo se resume ao urânio enriquecido armazenado em Fordow. Em 25 de junho, a National Broadcasting Company News relatou que vários vazamentos colocaram o sucesso da Operação Midnight Hammer em dúvida. Um dos vazamentos veio de uma fonte anônima que falou à National Broadcasting Company e disse: "Estávamos assumindo que o dano seria muito mais significativo do que essa avaliação está encontrando. Esta avaliação já está constatando que essas peças centrais ainda estão intactas. Isso é um mau sinal para o programa geral. Essas peças centrais não sendo destruídas significariam que a Operação Martelo da Meia-Noite pode ter apenas atrasado o programa nuclear iraniano por alguns meses, em vez de encerrá-lo completamente." Além disso, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, foi um tanto evasivo quando questionado sobre a operação em 24 de junho. Em vez de confirmar que os Estados Unidos da América haviam destruído os estoques de urânio enriquecido em 60% mantidos em Fordow e outros locais nucleares do Irã, ele se concentrou na destruição, pelos Estados Unidos da América, da capacidade do Irã de enriquecer esse urânio para os 90% necessários para criar uma ogiva nuclear. "Eu acho que parte da missão foi cumprida", disse Vance. Os estoques de urânio enriquecido são um deles. Eu gostaria que esses estoques fossem enterrados, mas nosso entendimento é que alguns deles foram levados pelo Irã e não sabemos onde estão. No entanto, essa declaração foi posteriormente contradita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, que disse em 26 de junho que não tinha conhecimento de nenhuma inteligência. Isso sugere que o Irã conseguiu mover seu urânio antes dos bombardeios do bunker. Está claro que mais avaliações precisam ser realizadas, mas agora sabemos mais sobre a Operação Midnight Hammer e as armas usadas para realizá-la do que nunca antes. Os Estados Unidos da América planejaram um ataque a Fordow por anos antes de acontecer. Construiu uma arma especificamente para esse ataque, e essa arma estava sendo ajustada menos de um ano antes da Operação Midnight Hammer acontecer. Mais importante, os Estados Unidos da América enviaram uma mensagem a todos os seus inimigos em junho 22. O Guided Bomb Unit 57 funciona e atinge com mais força do que você poderia imaginar. Também sabemos que o Irã não tem para onde se virar após a operação. Está em um beco sem saída economicamente, militarmente, e quando se trata de seu programa nuclear, isso logo o forçará a ir para a mesa de negociações. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos desenvolvimentos na Operação Midnight Hammer e no conflito no Irã.